Dá um refresh aí, por favor. Olá, pessoal. Bom dia. Espero que todos aí estejam me ouvindo. Algumas pessoas aqui já me avisaram pelo WhatsApp que estão se conectando, mas vamos dar início. Temos um público já bem expressivo conectado em nosso webinar sobre gestão integrada de riscos. Queria dar uns avisos antes, tá, até de me apresentar. Quem tiver dúvidas ao longo da apresentação, eu gostaria que vocês fossem digitando todas dentro ali do chatzinho, tá? Que eu vou buscar todas essas dúvidas, vou consolidar em um arquivo e vou enviar para todas as pessoas que se conectaram, estiveram conosco aqui ao vivo, online, nesse webinar, tá bom? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Ferreira, sócio, diretor e fundador da Audit Safe, e hoje o webinar vai ser um pouquinho diferente. Ele contará com a participação do Marcos Assi, ele está aqui do meu lado, já já ele vai aparecer aqui também, tá? E, olha ele lá. E é uma coisa bem assim dinâmica mesmo que a gente quer comentar, tá? Bem tranquila. Vamos falar um pouquinho de gestão integrada de riscos e, obviamente, também dar aqui uma pitadinha a mais em termos das nossas empresas para vocês. Vamos comentar um pouquinho do que cada empresa faz e oficialmente divulgar aqui uma aliança, tá, entre as nossas empresas, a Massa e a Audit Safe, ok? Falando um pouquinho aqui da Audit Safe, que eu sei que tem muita gente nova que eu ainda não conheço. A Audit Safe é uma empresa brasileira de auditoria e consultoria em riscos corporativos. Temos atuação no Brasil inteiro, principalmente, né, no eixo São Paulo, Rio e Brasília. Ficamos sediados aqui em São Paulo. Hoje a Audit Safe é uma empresa que conta, né, com seu sistema de gestão de segurança certificado na ISO 27001. E hoje, acho que, se não me falha a memória, de uns tempos para cá, a Audit Safe acho que é uma das principais empresas que mais tem feito consultoria para a implementação também da ISO 27001. Como vocês podem estar visualizando no nosso slide aí de serviços, só para dizer para vocês aqui o que a gente tem dentro do nosso portfólio, quando a gente fala de segurança da informação e cybersecurity, né, temos muitos trabalhos realizados em instituições financeiras, empresas de grande porte, que é que integram aqui no nosso portfólio, na questão de diagnóstico e análise de riscos, ou seja, o risk assessment para ajudar as empresas no seu plano diretor de segurança da informação. Principalmente agora, no segundo semestre, nessa época, a gente tem muita demanda desse trabalho justamente para auxiliar as empresas a rever os seus níveis de risco, nível de maturidade de processo, para o ano que vem, para os próximos anos, planejarem os seus trabalhos. A própria implementação da 27001, que a gente conta com um método próprio, tá, de implementação e apoio todo o processo de certificação na 27001, testes de invasão, né, são os pen tests interno, externo, gray box, black box, de processos todos de gestão de vulnerabilidades, apoio na implementação de baselines, criação de baselines, e a questão de body shop, que a gente tem alocado muitas horas dos nossos profissionais para as empresas. Então, ele não fica alocado full time lá, pegam-se alguns blocos de 80 horas, 100 horas mensais e vão rodando as pessoas da minha equipe para atender em termos de continuidade. Agora eu quero um cara de auditoria, quero um cara de segurança, quero um cara para fazer N tipos de serviço. Então, você tem um pool de profissionais aqui da empresa que pode ajudar os nossos clientes nas suas mais diversas demandas aqui. Tudo bem? Bom, falando um pouquinho da Audit Safe, resumindo muito, é isso. Eu vou deixar o Marcos agora falar um pouquinho, dar o bom dia dele. Daqui a pouco eu volto e depois ele volta de novo. Marcos, por favor. Levanta a placa da substituição da equipe. Sai, Fernando, entra Assi. Bom dia a todos. Obrigado aí pela participação. Bom, o Fernando falou justamente sobre Audit Safe.
que a gente já se conhece há bastante tempo e resolvemos criar coragem de um chamar o outro aqui para poder completar o serviço, né? E iluminação indireta, gente, não precisa ver minha cara, não. O importante é que saber me ouvir minha voz. É melhor assim. Porque, coitado, já basta minha esposa chorar, me olhando e tal. Que ela, coitada, já há 27 anos, a coisa melhorou um pouquinho. Mas vamos lá. Bom, a questão principal é a Massa Consultoria. Nós somos uma empresa de consultoria e treinamento, 12 anos já aí no mercado. A gente trabalha muito com controles internos, gestão de riscos, compliance, prevenção à fraude, lavagem de dinheiro e mapeamento de processos. E de vez em quando eu fazia uma questão de auditoria também. E ao conversar com o Fernando, nós percebemos que a gente tem uma sinergia muito grande aí do trabalho e ele poderia alinhar bastante com o nosso trabalho, e eu principalmente no dele, porque ele tem uma expertise bem maior que a minha, né? Eu só male consigo mapear processo, implementar controles internos e compliance. E queremos aí nessa questão assumir uma postura dentro das empresas, por quê? Que é justamente o nome desse webinar. Gestão de riscos integrado. E é justamente para isso que nós resolvemos nessa nossa aliança, né, como diz o próprio Fernando, né, parceria, né, porque as parcerias elas acabam, as alianças elas têm um maior prazo de trabalho. Então a MASSE, para quem já conhece a MASSE, temos aí já vários trabalhos reconhecidos, né? Eu estava justamente hoje com a minha esposa de manhã no carro, estava assim pensando e lembrei de um detalhe que assim, MASSE Consultoria, né? Gerenciando condutas e aprimorando posturas. Esse é o nosso slogan após esta aliança. Se a gente quer fazer um mundo corporativo diferente, a gente precisa implementar todos esses processos para que ela tenha uma confiabilidade, uma garantia maior, né? Nós temos aí serviço de consultoria, mentoria e coaching, né? Principalmente porque a maior parte das empresas hoje precisam fazer o trabalho, mas não tem quem oriente os seus profissionais. A gente tenta fazer essa orientação da melhor forma possível e desde que as pessoas entendam qual que é o objetivo. O que é melhorar todos os processos da empresa. Tanto que no nosso serviço tinha a parte de auditoria, a questão de riscos, é justamente nessa parte que eu estou entrando junto com o Fernando para a gente poder fazer um trabalho melhorado, aprimorado e que possa surtir algum resultado para as empresas. Óbvio que tudo isso não depende só da gente, depende de quem está do outro lado. É engajamento dos profissionais, das empresas que queiram mesmo fazer isso funcionar. E essa aliança, gente, é para justamente um complementar o trabalho do outro, né? Na minha empresa, praticamente, sou eu mais uma consultora que temos know-how de auditoria, e o Fernando ele tem muito mais esse know-how, então nós vamos agora dividir esses trabalhos, eu fazendo justamente a parte de suporte para compliance para ele aqui, e ele com auditoria, e só tem uma coisa a dizer, vai facilitar muito o trabalho das duas empresas e de quem é cliente nosso. Entendeu? Essa é a função. Porque outro dia eu estava até justamente num cliente que estava precisando de alguém de auditoria e eu falei assim, olha, eu posso fazer auditoria para você. E ela me falou assim, você está louco? Você como consultor de controles internos e compliance, já me inferniza. Se você for me auditar uma coisa que eu não tenho, eu estou morta. Então eu prefiro que você me ajude a fazer e coloque outra pessoa para auditar. Então agora eu já tenho quem? E essa é o principal, porque às vezes eu tenho que dar suporte e vou auditar alguém que já não tem o processo, é muito mais difícil. E, por exemplo, em gestão de riscos, eu já ajudei em outros trabalhos a fazer BIA. O Fernando faz a continuidade do negócio e faz o BIA. Eu posso auxiliar na questão de gerenciamento de risco, mas o plano de continuidade, com todo o perdão da palavra, deixa eu me benzer aqui, Fernando que se vire, eu vou auditar o risco para ele, ele que se vire com a equipe dele. Tem gente aqui olhando para mim assim, me ferrei. Está ferrado mesmo. Como disseram outro dia, o Aço é uma pessoa sorridente e feliz, mas quando trabalha é o cão. Sou mesmo. Ou a gente faz a coisa séria ou não. Porque a seriedade não está na cara fechada das pessoas. A seriedade está no trabalho. E é justamente que Fernando Barra, GitSafe, Marcos Massi, como me chamam por aí,
a gente quer fazer justamente. A seriedade está no nosso trabalho. A gente pode ser pessoas que sorriem, pessoas que sejam felizes, mas a gente não deixa de lado a seriedade. É por isso que essa aliança tem esse propósito, facilitar o trabalho e colocar dentro das empresas um processo muito melhor de gerenciamento dos riscos, do compliance, e fazer com que a governança seja efetivada, saia do papel e vire uma coisa efetiva. Fernando, você quer falar um pouco sobre isso aqui? Eu vou sair de novo, substituição da equipe. Fernando, vem. Eu acho assim, eu acho que você pode ficar. O que o Marcos comentou está bem descrito aí nesse slide, né, em 5 bullets, o que nós entendemos da nossa aliança aqui com as nossas empresas. Obrigado pelas palavras. Tá? Então, Marcos, eu acho que pode seguir, então, com a apresentação. Passa aí para os próximos slides e vamos falar agora do assunto mesmo. Eu percebi que eu já falei os 5 aqui sem querer, desculpa. Não tem, mas era isso mesmo. É que eu me empolguei um pouco de sucesso. Passa para frente aí, vamos ver se a gente já manda a bala. Até a questão da contextualização, né? Deixa eu comentar um pouquinho nessa parte. Vamos lá. Nossa parte. Essa parte é você que... Isso. Deixa eu falar um pouquinho, que eu gosto de fazer um pouquinho dessa abertura, né? Eu tenho muita vivência lá no IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e falo diretamente com muitos executivos das empresas, os diretores, conselheiros, né, membros de comitês de auditoria. Vocês estão vendo aí nesse slide que a fonte é aqui a Audit Safe mesmo, dessas informações, e eu sempre gosto de comentar, porque as empresas, elas querem fazer determinadas coisas, querem tomar determinadas atitudes, mas você vê que falta muita. Assim, você não encontra políticas, normas ou procedimentos formais. Quando encontra, estão desatualizados. Ou você vê que a pessoa efetivamente executa até alguma coisa muito boa, em termos de processo, mas não tem um nível de maturidade adequado, não tem formalizações, e você vê que, dependendo do calor, né, da execução de algum controle ou de algum processo, ela se perde. Não tem controle. Por isso que é o nome da palavra mesmo, né, controle, né? Então, a gente tem notado muita inexistência de políticas. Por exemplo, controle de acesso, nossa, gente, é uma coisa que continua todo mundo compartilhando senha, compartilhando usuário, criando senhas padrão, como fala, usuário ali. Olha, é uma catástrofe que a gente acaba vendo ainda muito nas empresas, por incrível que pareça. No cenário que a gente está, de invasões, cibersegurança, os riscos que a gente vê, tá? Eu vou fazer um comentário aqui, mas é porque está divulgado publicamente. Quantos dias acho que já faz que teve vazamento de informação da Equifax, né, lá nos Estados Unidos? Acho que tem uns 10, 15 dias. Eu leio muito o Wall Street Journal e todo dia, ou seja, tem já 15 dias que eu recebo um resumo desses e-mails, né, do cenário de cibersegurança. Todo dia está se falando mal da empresa, todo dia tem um problema a mais, todo dia tem alguma coisa que piorou no cenário deles. Então você vê que, quando a gente está falando da gestão de riscos, que ela cuida de segurança da informação, cibersegurança, cuida de auditoria, compliance, controles internos, seja o que for, essa gestão integrada de riscos, vocês podem notar que é muito mal para a imagem da empresa, é o risco de imagem, o risco reputacional da empresa. Né? Outro item que eu falo muito, você não tem o dono da informação, você não tem o dono do processo de gestão de riscos. Plano de continuidade, que é uma coisa assim, que se fala, não tem como gerenciar risco sem dar continuidade para o seu negócio. Você não acha. Ou acha, nossa, que bonito, fonte Arial 12 com florzinha ali, mas funciona? Não funciona. Né? Você não tem registro de ação realizada por ninguém, práticas de riscos corporativos totalmente desalinhadas com o negócio e, principalmente, o usuário, que tem pouco treinamento e conscientização, seja nele no que for, nos negócios da empresa. Todas as minhas palestras eu costumo falar. Eu trabalhei já em alguns bancos, em algumas empresas. Eu tive um VP que ele falava assim: tudo que começa com gente e termina com gente dá problema. Entre aspas, até concordo com ele, mas é que você tem que sensibilizar as pessoas, você tem que conscientizar, estar sempre falando, prover todo um alinhamento muito próximo das pessoas com os negócios. Então, se vocês pegarem esse slide em específico, vocês verão que esses itens aí, basicamente, é o que eu passo e o que eu identifico, geralmente nas empresas que a gente faz trabalhos aqui de auditoria e consultoria, em riscos, em segurança, em sistemas, em processos. Compliance também. Veja a mesma coisa. Compliance também, o Marcos está falando aqui, ó, é a mesma coisa, não muda nada. Pegando aqui uma outra, vocês veem a fonte embaixo, né, dos institutos onde eu coletei esses dados,
vocês veem que as principais informações, né, que eu vejo comitês discutindo, conselhos discutindo aqui, ó, 65% das empresas sabem que o phishing e a engenharia social são problemas, né? Para onde vem o ransomware? Onde criptografa toda a rede? Está ali falando embaixo. E mesmo todo mundo falando, cuidado com isso, cuidado com aquilo, todo mundo continua clicando, todo mundo continua fazendo e tomando a atitude errada. Né? Olha lá, 78% das empresas sabem dos riscos. Pô, não clica em link desconhecido, mas clicam neles ainda. 20% das organizações sabem que, poxa, deixa o meu funcionário usar lá o dispositivo móvel dele. Sabe que tiveram violação. Por quê? Porque também precisa tomar gestão mais adequada dos processos de acesso ou concessão de acesso aos dispositivos móveis das pessoas. Tem toda uma estratégia que faz isso. Né? E o hacker? Quando ele entra, se a empresa não tem um processo de monitoração também muito bom, tem uma média de mercado assim, ó, poxa, será que tem um hacker aqui? Será que tem alguém olhando, né, o meu ambiente, minha infraestrutura? Quando ele entra, se você não está bem configurado também, se não tem processos adequados para a gestão de riscos cibernéticos, ele fica numa média de 140 dias sem você perceber que ele está lá dentro. E aí, como é que você monitora isso? Com bons processos de monitoramento, com SOC, né? Com uma série de outras recursos de tecnologia. E quanto mais tempo o cara fica lá na sua rede, melhor ele sabe da sua infraestrutura, melhor ele sabe das suas aplicações, para fazer alguma coisa com maior impacto lá na frente. Né? Continuidade de negócio. Já fiquei sabendo de empresas, de bancos, né, que quando houve essas greves, né, que todo ano tem greve de banco, não tem? Então, todo ano tem. E teve um banco que ele estava melhor preparado para um serviço específico ali, que eu não vou entrar em detalhes, mas por conta dele estar melhor preparado e os seus concorrentes não, numa situação específica, todos os clientes dos outros bancos precisando transacionar, operar, souberam que esse banco estava operando, ou seja, os clientes dos outros bancos foram operar com esses. Por quê? Porque numa situação de crise que aconteceu, os concorrentes deles não estavam tão bem preparados como eles, alguns clientes foram, alguns voltaram para suas instituições de origem, e outros foram e não voltaram mais, ou seja, perdeu o cliente. Você usou ali a continuidade de negócios a seu favor e deu aumentou até a sua carteira de clientes e a lucratividade. Ou seja, tem diversas coisas aqui, fala de seguro de riscos cibernéticos, que também tem um monte de dúvidas com relação a isso, tá? Que faz parte do conceito todo de gestão de riscos. E agora vou deixar aqui o nosso amigo Marcos, ele vai seguir aqui com a parte grossa mesmo da apresentação, que vai falar de todos esses interrelacionamentos. Marcão, vamos lá? Vamos lá. Até já, pessoal. Obrigado. Vou aproveitar que quem tiver que tomar remédio, toma seu remédio, que agora vem a parte forte, tá? Começar vai dar batedeira aí, vocês vão ver só o que eu vou falar aqui. Se prepare, porque hoje eu tô... Ah, como eu tô bandido hoje. Hoje eu tô animal. Vamos lá. Gestão integrada de riscos. Isso geralmente eu uso Morris Cohen, PhD da Panasonic, porque é nessa parte que eu me deparo. O que não se conhece, não se pode controlar. O que não se controla, não se pode mensurar. O que não se mensura, não se pode gerenciar. Portanto, o que não se gerencia, não se pode aprimorar. É justamente isso que o Fernando está falando agora há pouco. A maior parte das pessoas não conhecem o que faz, por que faz, como faz. Aí querem controlar. Aí querem mensurar risco sem saber o que faz. Tem gente que fala assim, o que você faz? Eu ajudo ele. E ele me ajuda. Olha que coisa maravilhosa. Trabalho em equipe. E como que eu gerencio essas coisas? Às vezes a pessoa não sabe nem o nome da função dele. Isso que me deixa preocupado. Então a gente quer fazer as coisas, mas assim, sem a base essencial. E o que o Fernando falou agora sobre continuidade de negócio, eu fico imaginando como seria uma empresa sem normas de procedimentos fazer uma contingência. Você imagina, Fernando? Nenhum. Ele fez aqui com a cabeça assim, ó, nenhum. Eu também sei, que a maioria não funciona. O cara vai para contingência e vai fazer o quê? Jogar truco, Candy Crush, sabe? Sei lá, buraco online, tranca, sei lá, se tiver me chama para mesa aí também. Pô, é um inferno, cara. Quer fazer as coisas sem entender por que faz. Olha só, imagina, você está numa instituição financeira falando sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro, coisa que não acontece aqui, só se fala isso, acho que é Luxemburgo, sei lá, algum país fora aí. E aí você tem um conselheiro fiscal que te pergunta o que é compliance. E responde o que para ele?
Não, eu dei uma pausa aqui, porque até eu fiquei indignado. Achei que era pegadinha, né? Fiquei olhando para ver se tinha alguma câmera, alguma coisa assim. O conselheiro fiscal me perguntou o que é compliance. E a cara dos outros conselheiros assim, ó. Você poderia explicar para nós? Então você imagina como que eu faço o gerenciamento de risco nessa parte. Ana Cinta, você está aí, uau, você precisa de ver como que eu fiquei no dia, né? Então, às vezes, eu tomo aqueles remédios para pôr embaixo da língua, porque o coração acelera, você não tem noção como é que é. E aí, como eu disse outro dia, né? Administrar os riscos e conhecê-los está ligado a decisões importantes que são tomadas na empresa. É tão importante quanto qualquer estratégia. Se os gestores não estão preparados, como a empresa vai reagir no momento de crise? Sai todo mundo correndo, filho. Sai todo mundo desesperado. Né? Então, é muito complicado. Para quem já conhece, está aqui o diagrama. Né? Porque geralmente eu explico esse diagrama sobre o que é compliance, o que é controles internos. Regras de legislação todo mundo tem. Pessoas e processos também temos, mas processos mal escritos, que não servem para nada, processo para atender a auditoria, mas não atende a área, pessoas que também não querem muito engajamento com o processo, e é o que eu digo, não adianta ter uma Ferrari na garagem se as pessoas não sabem andar de bicicleta. Não adianta ter sistema, processo. E aí o que acontece? Se as regras de compliance e controles internos não são atendidas, e a legislação não está contemplada no processo, a gente cria riscos desnecessários. E a maior parte das perdas que nós temos dos processos é que as pessoas não cumprem as regras. E se elas não cumprem regras, eu crio riscos. Aí até eu brinco geralmente nos treinamentos, quem que é a pessoa mais bem informada da sua empresa? A copeira. Né? Deixa eu ver quem mais. A secretária, a motorista do Uber, motorista do táxi. Porque a gente entra no carro e esquece que ele não é surdo e começa a falar coisas que a pessoa não consegue entender, né? Mas ele está ouvindo. Né? Então, às vezes, a gente tem essas questões principais e eu não sei se vocês estão fazendo isso também, mas eu estou pedindo nas minhas orações que o Papai do Céu, para as crianças que vão nascer agora, a língua venha com o osso. Porque aí você quebra a língua do cara e não fala nada. Porque, infelizmente, o maior problema que eu tenho de segurança da informação é a língua do ser humano. Como fala. E às vezes faz umas mentiras, né? E vocês que têm os smartphones, esse equipamento criado pelo demônio, né? Que é o tal do bioide, o pessoal começa a tirar selfie da empresa, dos departamentos, né? Fica gravando áudio. Eu acho uma coisa bacana na segurança da informação. Isso, e a gente está falando de crime cibernético, né? A gente tem um problema anterior, o cara disponibiliza a senha via WhatsApp, mas o WhatsApp não tem criptografia. Ele tem, mas a sua senha está repassada. E precisamos de auditoria de gestão. Porque tudo hoje é gestão financeira, gestão de compliance, gestão de controles, gestão de segurança, gestão de continuidade, gestão de pessoas, gestão de terceiros. Você tem muito problema com terceiros, Chega? Ele só deu a risada aqui porque ele sabe, né? Porque as empresas contratam terceiros e ninguém monitora o que o terceiro faz. Eu acho que o Fernando sofre do mesmo mal que eu. Nós somos uma empresa de consultoria que cobra o cliente que ele tem que me monitorar. Porque você manda status report, não responde. Você manda informação, ele perguntou, faz um briefing para mim. Outro dia eu cheguei no cliente e me deu vontade de dar uma briefada na orelha dele, mas eu falei, não posso. Toda a informação estava lá e ele pediu que eu desse um breve resumo. Isso porque 2 meses antes ele perguntou, você vai me mandar semanalmente como está o processo do projeto? Eu falei, sim. Aí você manda, ele não lê. Agora, se nós somos uma empresa que fazemos isso, imagina os outros que não estão preocupados com isso. Vou deixar esse vácuo para vocês agora. Vai pensando nisso. Aí, o que ocorre muitas vezes nas empresas é que cada profissional dá a sua interpretação, a forma de lidar com o risco. E quando não existe sintonia, a organização fica exposta pelo fato de não ter procedimentos e padrões que devem ser seguidos por todos. Frase minha. Às vezes eu também falo coisas bonitas, nem eu acredito. Mas estão publicadas. Né? Foi um artigo de gerenciamento de riscos
do jornal o Globo, que tinha essas frases que eu coloquei, então eu trouxe ela justamente porque ela deixa bem claro para todo mundo o que tem que ser feito. Então, aproveitando, todo mundo está vendo aqui o que está saindo o curso RM, Enterprise Risk Management Framework 2017. Ah, mas segura aí. A língua ninguém segura. Ana, vou dar uma dica. Na ISO 31000, ele fala que a gente tem que eliminar o fator de risco. Manda embora. Manda embora. Deixar o cara mudo não dá, então a gente manda embora. Ou orienta as pessoas a respeito de se preocupar com isso. Porque as pessoas, por causa até de rede social, hoje as pessoas perderam um pouco da noção do que tem que se falar e do que não tem. Se na rede social é totalmente aberto, imagina dentro da empresa, no ambiente de família. Então tem certas coisas, Ana, que a gente precisa educar melhor as pessoas. A gente tem que mudar a postura dela para que ela entenda o grau de risco que ela mesma está causando para ela. Então, como eu trouxe aqui o COSO RM, já o 2017, para vocês entenderem o seguinte, vamos lá. A base de tudo, informação, comunicação e relatórios. Né? A gente precisa incrementar essas informações e tecnologias. As comunicações do tipo de risco, as pessoas precisam estar alinhadas ao risco que ela corre. E uma coisa, para mudar a cultura, eu preciso mudar a postura. Relatórios, resultados, isso tudo tem que ser muito bem trabalhado dentro dos processos. Por quê? Para que a gente possa subir para o andar de cima, que é avaliar mudanças substanciais, revisão dos riscos e o desempenho, e continuar a melhoria do gerenciamento de risco, eu preciso entender como as coisas são feitas e de que forma as pessoas são comunicadas. As empresas comunicam muito mal. As empresas determinam o planejamento estratégico e não comunicam as principais pessoas envolvidas a fazê-lo. Aí você descobre que você está fazendo uma coisa que não está no planejamento estratégico, que não está dentro da programação da empresa. Porque a comunicação é muito ruim. As pessoas não se comunicam, elas não têm a transparência do que tem que fazer. E aí, na parte de cima, vem o desempenho. Eu preciso identificar o tipo de risco, avaliar a severidade do risco. Gente, severidade do risco funciona da seguinte maneira. Quanto maior o risco, maior a necessidade de controle. As pessoas têm medo de falar que tem risco, e aí não trata o risco. E aí a gente é pego depois de surpresa em um processo não trabalhado inicialmente. Priorizar os riscos pela criticidade, respostas aos riscos e uma visão de todo o negócio. Quanto maior a empresa, mais fracionado é e menos se entende. E aí depois nós temos um problema sério, que é trabalho em equipe. As pessoas não se comunicam adequadamente. E o que eu tenho visto por aí? Controles internos, compliance, risco. Cada um cria o seu modelo, que não se converge em lugar nenhum. E depois a auditoria, a hora que vai apontar, e eu vou falar coisa séria aqui, que eu já passei por isso. E eu acho que o Fernando vai entender o que eu vou falar aqui. Eu já vi a área de controles internos mapear um processo, a área de risco mapear o processo, e nenhum dos dois falava a mesma coisa. E aí a gente vai lá e mapeia o processo para entender. Aí você coloca lá, sabe aquele teste do refrigerante? Você tira o rótulo e manda o cara beber o refrigerante e fala assim, qual que você gosta? Eu fiz isso no cliente. Ele falou assim, qual processo aqui representa o que você faz? Aí ele apontou um e atrás estava o nome da área que tinha feito. Não é porque eu que fiz, junto com a minha equipe. O que eles fazem, eu só monitoro. A auditoria reproduzia o que o cara fazia. Como que eu vou dar atenção e respeitar o processo que mapeou o processo e não chega a lugar nenhum? Alguém conseguiria digitar alguma coisa rápida? Como é que eu chego em algum lugar? Eu espero, não tem problema não. Caiu a conexão de você, gente? Não tem som de grilo aqui para colocar? O som do grilo? Quando dá esse vácuo assim, é o som do grilo que eu coloco. Mas vamos lá. É justamente isso que falta. Identificar. Aí, para o andar de cima. Se eu tenho uma estratégia, tenho uma definição objetiva do que a empresa quer fazer. Aí, Paulo, é isso mesmo. Obrigado. Ó, começou a chegar. Tá bom, gente, eu entendi.
Já entendi, tá bom, tá bom. Olha só, às vezes eu não tenho noção do que o contexto do negócio apresenta. Já teve diretores que me perguntaram, desculpa, gente. Já teve diretores que me perguntaram, como que eu defino apetite de risco? Eu falei assim, o que você está disposto a perder? Ah, não tenho a mínima noção. Então vamos levantar o seu passado da empresa, as perdas e como você tratou cada uma delas. Aí agora você vai definir até que ponto eu estou preparado para isso. Eu lembro de um cliente que eu fiz um trabalho uma vez, ele colocou assim as categorias, alto, médio e baixo. Baixo era até R$ 1 milhão. Médio, de 1 milhão e 1 centavo até 2 milhões. Acima disso, 2 milhões. Acima disso era risco crítico. Assim, mas o parâmetro não está muito baixo um para o outro. Ele falou assim, primeiro, a nossa empresa fatura bilhões. Segundo, se acontecer alguma coisa até R$ 500 mil, é rua. Não vai chegar no risco médio. Então, meu padrão até um, porque a gente aguenta esse questão apetite. É mais assim, apetite e risco é assumir a perda, mas toda equipe que gerou o processo será convidada a se deslocar e incluir o seu nome no LinkedIn como disponível para o mercado. Hashtag fica a dica. Tá? Então, precisa avaliar as estratégias que podem ser alternativas para o negócio e formular objetivos para o negócio. E a maior parte que eu olho sempre nessas questões, gente, eu percebo assim, falta muito a estratégia e objetivo. Bom, e aí tem a parte da governança. Então, aí preciso saber qual que é o volume, Tiago. A questão principal, o que você está disposto a perder? Massi Consultoria, vou ser sincero para você. Pelo tamanho e porte da empresa, a nossa matriz de risco é bem baixa. Tá? Eu até brinquei outro dia, por R$ 50 eu dou voadora. Tá? Então, não é questão de R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 50.000, porque tem que saber até quanto a empresa aguenta uma perda dessa. Né? Esse que é o problema. Quer olhar bem uma coisa? Vamos olhar. JBS. Perdeu 80% do seu patrimônio depois da delação premiada, né, da família Safadão. Certo? Que é Wesley, Joesley, tudo. E quem está preocupado com isso é o Amado Batista agora também, porque não sabe se vai sobrar para ele. Porque todos os batistas estão em cana, vai que sobra para ele. Brincadeiras à parte, presta atenção no detalhe. Aí semana passada, com Wesley preso, a hora que eles deveriam demonstrar para o mercado, uma empresa com governança corporativa, que ela queria profissionalizar o processo e mudar, trouxeram o pai que estava aposentado, fora do processo, num dia só perdeu R$ 1 bilhão na bolsa em relação a isso. Então, a gente, às vezes, qual que é o apetite de risco? E, ó, Lucas, matriz de risco com vários níveis, em vez de ajudar, só atrapalha. Você tem que criar uma maturidade para a sua empresa. As pessoas não sabem o que é risco alto, médio e baixo. Se você colocar raro, frequente, não muito frequente, tal, você vai criar mais transtorno das pessoas entenderem o risco do que ficar com esses padrões. Primeiro, conscientiza as pessoas do que é risco, possibilidade de perda. Tá? Entender melhor processos mapeados, processos escritos e normas estabelecidas. Cuidado quando as pessoas querem fazer matrizes enormes, sem que, entenda, o teu público que vai receber isso precisa entender como que funciona. A gente até entende essas coisas todas, mas o cara que vai ter que me fornecer informação, que sofre no dia a dia, na pele os problemas, isso não está fácil. Ele precisa definir isso. Ele precisa ter essa consciência. E é simples, Você pergunta para o cara, quantas pessoas trabalham com você? 10. Se 5 ganhar na Mega Sena e não vier trabalhar na segunda-feira, como você faz o trabalho funcionar? São coisas simples. Eu não estou nem falando de tecnologia, não estou falando de energia elétrica, não estou falando nem das outras questões que podem acontecer. Às vezes falta de pessoa, porque a gente pensa em sucessão no corpo diretivo, esquece da parte de baixo, que as pessoas vão embora e o conhecimento vai junto. Tem cliente meu que o cara se aposenta e contrata ele como consultor porque não tem quem faça o trabalho. Isso chama-se
apetite de risco. Né? Então, veja só, na parte de governança e cultura, nós temos controle e teste dos riscos pelos conselheiros. O Fernando aqui é parte do IBGC, sabe? É conselheiro, né, certificado. A maior parte deles não se envolve com o processo. Se envolve, Fernando? Só aparece na reunião, come empadinha, toma suco e pede o ramal do RH para saber onde está o lerite. Eu estou falando porque eu convivo com isso. Estabelecer essa estrutura operacional. Qual que é a cultura de riscos? Compromisso com os valores fundamentais. Deve estar alguma coisa voltada com conduta e ética, viu, gente? Mas é um segredo nosso, assim, valores fundamentais. E outra coisa importante, atrair, desenvolver e manter indivíduos capacitados. As pessoas querem que as pessoas deem resultados sem ter capacitação, sem estar preparado para aquilo. Gente, é muito difícil. As pessoas têm que estar preparadas, elas têm que entender, né? O Marcelo está falando sobre cadeia de valor. Tem gente que não faz ideia do que a empresa faz. Você pergunta, o que a empresa faz? Ah, um monte de coisa. E o que você faz? Ah, mais um monte de coisa. Como um cara desse vai ser meu controle interno, vai fazer meu processo, se ele não entende nem o que ele faz e por que faz? Por isso, que a gente fala da gestão integrada. Elementos principais para o processo. Mapear processos. Indicadores de performance. Tem gente querendo indicadores de risco sem ter indicador de performance. É o rabo abanando o cachorro. Cria indicador de performance. Como você analisa os seus processos? Aí você vai analisar porque os processos não são atingidos. Analisar e avaliar o risco. E tratar e monitorar esses riscos. Porque não adianta apresentar o risco. Tem até o desenho que está aí na apresentação do slide. O cara vai tirando as pessoas e depois quer que uma pessoa só segura a empresa sozinha. Não dá. Gente, tem gestor que não sabe tirar relatório. E se a equipe não está lá, ele não consegue gerar relatório. Esse é o primeiro cara que tem que capacitar. E a gestão disso começa ali. Minha continuidade do negócio começa ali. Entendeu? Eu falei bem pertinho aqui, para ser bem pertinho do ouvido de vocês. Tá bom? Esse é o principal ponto. Porque é o seguinte. Estabelecer processos. Fazer um mapeamento. Ter normas são as principais questões para uma gestão de risco bem sucedida. Porque se as pessoas não sabem o que fazem, fazem aquilo que ela acha que poderia fazer. Bom, todo mundo já conhece as 3 linhas de defesa. Olha que beleza, espero que sim. Só que eu adaptei uma coisa aqui chamada mercado, que é a última linha ali dentro. Porque é o seguinte, é só lembrar o que aconteceu com o André Esteves, né? Com o André Esteves, o que aconteceu com o JBS, com a Petrobras. Aconteceu, o mercado tomou a sua ideia e depois esqueceu do princípio básico, que é a auditoria externa. Nem os órgãos reguladores faziam ideia do que estava acontecendo. Até analisar, é tranquilo. Marcelo, você está colocando aqui que a matriz de risco, ideia é 5x5, né? Eu também acho, mas eu começo com 3x3. Aí você pode fazer 5x5, aí depois se você quiser fazer 7x7, 9x9, você que escolhe. Mas começa com o básico. Porque assim, ó, o ótimo é inimigo do bom. Faça o simples. Porque primeiro você tem que conscientizar as pessoas dentro da empresa que essas linhas de defesa trabalham em conjunto, é uma sinergia. Áreas de controle faz a sua parte, compliance, riscos, segurança da informação, controles internos, qualidade, faz a outra. E a auditoria faz a sua parte na questão da eficácia do processo. Lembre-se, isso tudo aqui, para quem é de banco, o Banco Central está fazendo justamente isso agora. Criando regras para compliance e criando regras para auditoria interna, mostrando que é responsabilidade de cada um no processo. Por quê? As pessoas estão misturando atividade. Eles acham que fazer teste de aderência é pegar uma quantidade muito grande. Teste de aderência é feito pelo gestor da área, validado por alguém de controles internos e compliance. Quem testa mesmo chama-se auditoria interna, que faz a eficácia. Olha aquilo que o pessoal adora muito, né? O walk-through, né? Muito bonito, walk-through. Eu gosto de drive-through. É muito mais gostoso do que o walk-through. Você acompanha o negócio e descobre que não está fazendo igual aquilo, né? Porque as pessoas escrevem muito mal e seguem muito menos ainda, ok? Então, o ideal é
olhar as 3 linhas de defesa do teu processo. E olha só que eu trouxe aqui, ó, algumas coisinhas básicas do ambiente externo. Né? Tem aqui as ISO, tem o PCI, PCOB, COSO, IA, ICPA, SUSEP, COBIT, Bacen, Receita Federal, Conselho Federal de Contabilidade, CVM, Previc, a Sarbanes falando sobre IT Compliance. Tudo isso dentro das organizações que deveriam ser analisadas. Só que eu vejo que hoje os profissionais de controles internos e compliance só falam de prevenção, lavagem de dinheiro e corrupção. Isso aqui não parece com o resto. Quer fazer gestão de compliance, quer fazer risco integrado, sem olhar o que os órgãos reguladores pedem, esse é o maior desafio para todos nós. E o que eu tenho visto, assim, as pessoas olham só o órgão regulador onde ele está reportando, e o restante, cara. Ninguém conversa com o trabalho da auditoria, ninguém conversa com a questão da contabilidade, a parte tributária, que é da Receita Federal, que é muito pior que esse povo todo. Eu estou com um cliente aqui que demorou 5 anos para ter aprovado pela Receita, para tentar resgatar 400 mil reais que alguém lá atrás interpretou errado a lei, pagou a mais, e agora eles autorizaram, mas vão demorar 3 anos para receber esses 400 mil. Então, 8 anos para poder receber 400 mil reais. Ah, que beleza, mas eu mandei o balanço certinho. Se está batido, está batido. Se está certo, eu não sei. Essas coisas que eu escuto. Então, isso aqui é para que a gente entenda o seguinte, a gente entender muito melhor aonde a gente está inserido com a nossa empresa. E eu também aproveitei aqui que nós vamos falar sobre isso. Nós desenvolvemos o GSIC, o Sistema de Gerenciamento de Controles Internos de Compliance. Ele está no masconsultoria.srd.br, tá? Para que a gente possa olhar o gerenciamento de normas, procedimentos, né? Compliance, tudo que a empresa tem de documentação, ela tem que estar gerenciada. A área de controles internos estudam isso aqui, como que é feito na empresa, porque tem muita documentação, tem muita coisa criada. Coloca tudo no seu sistema, faz gerenciamento de prazo de revisão, de planos de auditoria, de planos de melhoria. Tudo isso é cadastrado no sistema. E depois você vai disponibilizar para cada gestor acesso à documentação dele, mas é só o gerenciamento. Você não tem a documentação nem link, nem ela eletrônica, nem ela física. Isso já está na sua parte, é para gerenciar os seus processos. Lá no canal do YouTube tem uma questão mostrando justamente essa questão do software, que é para gerenciamento, porque eu tenho olhado muitas empresas que têm vários documentos, boa parte deles não estão implementados. Tá? Eu estou com um amigo meu, que a empresa dele tomou ponto de auditoria, acredite se quiser. As normas escritas, os procedimentos escritos, mas tomou ponto de auditoria porque não estava aprovado. Ele conseguiu melhor, escreveu o documento, mas tomou ponto de auditoria porque não aprovaram. Eu falei, amigão, desculpa, isso é muito relaxo. E se você demora para escrever, até concordo. Escreveu, entra no trâmite para aprovação. Então é isso que a gente quer dentro desse sistema, fazer esse gerenciamento. Se alguém depois quiser mais informações, manda um e-mail para nós aí, né? contato@massaconsultoria.com.br, e a gente pode mandar mais informações sobre o sistema. E aqui eu deixo um espaço aqui para dúvidas e perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque o nosso tempo está se escoando, né? E o tempo urge, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode falar, estou pronto para isso. Deixa eu ver aqui, o Nelson falou que existe um estudo feito por psicólogos numa universidade americana, bem como um estudo utilizado há décadas, que demonstra a capacidade do ser humano de seguir classes acima de 7 categorias. O conjunto de 5 categorias é mais natural e não tão pouco precisa como o de 3. Existe uma chamada triangular. Isso aqui é muito utilizada quando se tem nenhuma informação histórica de dados, mas o ideal para o RM é 5 categorias. Então, o Enterprise Risk Management, ele traz 5 categorias, sim, né? Tanto que eu apresentei ele agora há pouco sobre as categorias. Mas o principal é identificar os riscos básicos
que isso já é mais dificuldade. Que as pessoas não têm preparo para controle, não têm preparo para riscos e tampouco seguir normas. Lucas, pode perguntar. Se tem uma pergunta, aproveita. Ainda temos tempo. Só avisa se é para mim ou para o Fernando. O Ítalo perguntou aqui se acha que a área de controles internos deve monitorar todos os riscos da companhia. Olha, na realidade, quem deveria monitorar os riscos da companhia é todo mundo. A área de controles internos vai dar suporte para isso, tá? Esse é o maior erro que eu vejo. As pessoas não fazem as suas atividades e jogam para a área de controles internos e compliance fazê-lo. Eu quero deixar bem claro com vocês, ó. Área de controles internos, compliance e risco e auditoria não visitam clientes, só visitam fornecedores por questões de auditoria. A gente não vai lá antes de contratar ninguém, nós não somos de compras. Nós não instalamos software, nós não instalamos hardware, nós não contratamos pessoas. Todo mundo é responsável pela sua parte do processo. É isso que a gente começa a fazer. A área de controles internos, compliance e risco tem que receber a demanda, entender a demanda e devolver para o gestor da área. Porque é o seguinte, se você contrata o cara para ser gestor da área tributária, ele tem que entender disso. Eu posso ajudar ele a escrever os documentos, atender alguma demanda de algum regulador, mas o responsável é ele. Se você contrata o cara da contabilidade, é ele que tem que fazer isso. Se você contrata o cara da TI, ele tem que fazer isso. Se você contrata o cara para ser diretor comercial, ele tem que entender. Se o cara é de crédito, ele também tem que entender. A gente começa a assumir certas coisas que não deveria. Então eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês aqui, ó. Perguntar rápido. Você daria o seu carro para uma pessoa sem habilitação? Ítalo, monitorar. A Jéssica está falando que monitora todos os riscos. Cuidado por monitorar o risco, porque o que eu tenho visto de monitoramento de risco é nós temos que ser as pessoas salvadoras do risco. Monitorar o risco é responsabilidade dos gestores. Afinal, ele tem equipe, ele tem metodologias para trabalhar. Não tem, a gente implementa. Então, porque o mais complicado é isso. Tá? Dependendo do tamanho da empresa, acho que a área de controles internos e compliance não deveria existir. Eu acho que é uma coisa que você está equivocado no que você está falando. Ela vai ter que existir em qualquer lugar. A diferença é como essa área trabalha na empresa. É que eu tenho visto o seguinte, o pessoal acha que só de ter uma área de controles internos e compliance a solução está feita. Na realidade, pelo que eu tenho vivenciado, as pessoas não buscam melhorias dos processos. Elas não querem nem escrever o que elas fazem. E às vezes a área de controles internos e compliance está lá para isso. Por quê? Como que eu faço gestão de risco sem normas e procedimentos? Se você um dia puder me explicar como que eu faço isso, eu queria entender. Porque quando eu não escrevo o que deve ser feito, as pessoas não fazem. Né? Então, monitoramento, gente, é uma coisa. E eu tenho visto as pessoas viraram gestores. É simples assim, ó. Há 2 semanas atrás, o cara de governança e compliance da Petrobras foi afastado porque fizeram um contrato lá com uma empresa que tinha conflito de interesse. Mas espera aí, por que o compliance foi afastado? E quem que assinou aquilo? Cadê o jurídico que avaliou a documentação? Quem são os gestores que assinaram? Por que eles também não foram afastados? É isso que eu tenho visto. A gente está colocando pessoas para fazer certas coisas que não é o know-how delas, a expertise dela não está nesse processo. Então a gente tem que determinar o que cada um faz, como faz isso. Lembra? Segunda linha de defesa é suporte para o negócio, gente. É suporte. E detalhe, se eu não determinar regras, eu não consigo fazer uma gestão integrada, não tem jeito. Não tem como. E as pessoas elas não querem escrever porque acham que nunca precisaram. Só que também ela nunca avaliou quanto perdeu. Né? E é engraçado que eu estava até conversando com o Fernando aqui, em alguns nossos trabalhos, às vezes, a gente faz uma revisão, mapeia processo, faz auditoria, identifica um monte de coisas
que a empresa perdeu, mas ninguém falou porque todo mundo esconde isso embaixo do tapete. Eu exagerei aqui, Fernando? Não. Fernando Pedro. Porque falta escrever, falta monitorar e falta resolver. Porque não basta só monitorar. Eu tenho que resolver. A área de controles internos e compliance, Alfredo, tem que trabalhar junto assim. Porque como que eu escrevo normas e procedimentos individualizados? É só você olhar, por exemplo, o COSO 2013, que fala que eu tenho que implementar normas que estabelecem o que vai ser feito e procedimentos de como isso vai ser seguido. A maioria das pessoas que tentam descasar um do outro levam a empresa a não funcionar. E maturidade, gente, não se adquire com pancada, se adquire com educação, conscientização, treinamento. As pessoas precisam se engajar mais do que fazem. Por quê? Ela não faz e fala assim, deixa para lá. As pessoas, alguém aqui vai fazer aqui para mim. Então ela continua ganhando o seu salário sem fazer adequadamente. Então, eu acho que assim, se a gente não estabelecer essas regrinhas básicas, e cuidado, normatizar não é burocratizar. Normatizar é estabelecer formas adequadas, dentro das regras, dentro da segurança, e que a coisa funcione. Porque é o seguinte, se o negócio parar de ganhar dinheiro, não tem controle interno, não tem compliance, não tem auditoria, não tem risco, mas o contador fica tranquilo, fica até o final para contabilizar a nossa falida. É só o recado que eu tenho que dar. Se a gente não trabalhar em conjunto, se todo mundo não alinhar o processo, não tem como. E foi um dos motivos que eu e o Fernando, a gente conversou, que não adianta ter auditoria, ter gestão de risco sem um compliance estabelecido. O programa de integridade começa com o básico, e aí você vai levando para o resto da empresa. Aí cabe nós, profissionais dessa área, fazer com que as pessoas entendam a necessidade. Alguém falou aqui que não precisaria ter área. A área precisa ter. Mas vejam só, geralmente eu pego empresas que tem um cara de compliance, um cara de controles, um cara de risco e um de auditoria. Para 5, 6 mil funcionários. Gente, olha aqui, ó. Presta atenção no que eu vou falar. Não resolve. O responsável por isso é o gestor, é a alta administração, o conselho de administração. Se eles não fizerem a parte dele, desculpa. Não vão ser essas 5 pessoas que vão solucionar todo o monitoramento. Entenderam por que eu falo que o monitoramento começa com quem faz? Tá? Então, lembre-se disso. A gente não dá a chave do nosso carro para quem não sabe dirigir. Tem que ter habilitação, tem que ter condições de fazer. Esse é o meu recado que eu tenho para vocês. Tá? Fernando, tem algum recado para passar aqui? Fica à vontade. Quer que eu voltar aqui? Tranquilo. Vou fazer apenas um encerramento desse webinar. Espero que vocês todos tenham gostado, tanto do conteúdo que a gente trouxe para vocês, como da novidade, né, em termos aí das duas empresas estarem unificando, né, e se complementando, né, em seus portfólios. As perguntas que foram todas aqui colocadas no chat também, elas já foram anotadas, tá? E todo mundo que se inscreveu, nós vamos responder. Todas. Vamos juntar isso tudo no arquivão só, né, Marcos? Sim. E aí a gente responde todas as perguntas para vocês e divulga para todo mundo que se conectou. Tá legal? Qualquer dúvida, tem aí os nossos e-mails, tá? Vocês podem nos mandar e-mails diretamente, fiquem à vontade, que eu acho que o que eu gosto muito de fazer, por isso também dessa sinergia aqui com o Marcos, é a questão da abertura, né, do networking que a gente dá para todas as pessoas. Eu também sempre gostei disso, tá? Que é uma das filosofias que a gente adota aqui na Audit Safe, é a questão de poder ter maior abertura, né, com alguns executivos, ou como eu mesmo, os problemas que eu sofri enquanto eu consumia consultoria. Então, tudo aquilo que eu tinha dificuldade em termos de obter de uma consultoria, até a atenção, poxa, eu estou telefonando, cai no buraco negro, desgraçado, você não consegue falar com ninguém. Aqui, e o Marcos também, acho que a gente tem a mesma filosofia, em termos, poxa, pode me ligar direto, pode mandar um WhatsApp direto, fala diretamente comigo, fala diretamente com o Marcos. Eu acho que isso é o que dá todo um diferencial para a gente, né? E, tecnicamente, o networking. Eu acho que é o que a gente leva, networking, né? Troca de figurinhas. Tá bom? Mais alguma coisa, Marcão? Deixa eu só falar uma coisa para vocês, gente. É o seguinte,
Alguns que estão participando aqui já me conhecem, teve gente que eu já até orientei sem saber quem era, porque pediu orientação, né, Ana? Né? Mas eu deixo uma coisa para vocês bem clara, eu uso a simplicidade no meu trabalho, porque a simplicidade é difícil. Antes de a gente querer sofisticar alguma coisa, primeiro, use a simplicidade, entenda melhor, oriente, capacite bem as pessoas, para que a gente possa fazer a coisa melhorar com o passar do tempo. Hoje, o que eu e o Fernando fazemos hoje, nós não começamos agora, já faz um tempo. E posso garantir que no tempo para cá a gente só foi evoluindo conforme a necessidade do pessoal e o quão crítico é os processos onde a gente trabalha. Então, o ideal é assim, faça o simples. O simples já é difícil. Tá? Esse é só um recado para vocês. Concordo. Pessoal, e esse webinar, ele vai ficar aqui na plataforma, ele foi gravado, tá bom? Acho que daqui a alguns minutos ele já deve estar disponibilizado pela própria plataforma, aí faz isso automaticamente. E fiquem à vontade também, tem muitas outras vídeos gravados, tanto aqui no webinar, na nossa plataforma, quanto no nosso canal do YouTube da Audit Safe. Então, basta vocês jogarem lá Audit Safe no YouTube, praticamente numa busca, tem lá, aparece também para facilitar a pesquisa, e aqui no na nossa plataforma do webinar, tá bom? Eu agradeço, né, nós aqui, eu, Marcos, agradecemos muito a presença de todos vocês. As perguntas vão ser retornadas depois por e-mail e ficamos à disposição. Tá bom, pessoal? Bom dia a todos, boa semana para vocês. Um abraço, tchau, tchau.